Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem hoje que vai ser bênção, porque estamos no propósito, sabedoria para ser feliz. E nós precisamos ter sabedoria para fazer as escolhas certas. E a realidade é que muita gente sofre porque faz as escolhas erradas, porque não tem sabedoria, porque ela é enganada. Então, lute, busque em Deus a direção, busque de Deus sabedoria para que você não venha ser enganado e não venha fazer as escolhas erradas. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 16, versículo 1, que diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Aqui já tem um ensinamento já. Você vê que o administrador estava sendo enganado. O empregado estava desperdiçando o dinheiro dele e ele não estava vendo. E a palavra fala que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. E foi revelado a ele que o empregado estava desperdiçando dinheiro. Isso é muito sério. Por que ele desperdiça o dinheiro? Porque não foi ele que trabalhou para ter. E aí o empregado acaba desperdiçando. Tem até um ditado que fala que o boi só engorda diante dos olhos do dono. Por exemplo, o patrão ele tem que estar de olho no que está acontecendo no estabelecimento, no comércio, na empresa. Ele tem que estar de perto olhando, porque senão acaba acontecendo isso, acaba desperdiçando dinheiro. Continuando. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos para me receberem nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está me devendo? Para o meu patrão: 100 barris de azeite. Respondeu o administrador e disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800. Mandou o administrador. E o patrão disse ao administrador desonesto, elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Você vê que teve uma coisa interessante aqui. O administrador desonesto, ele olhou para o futuro. Então nós temos que olhar para o nosso futuro. Uma coisa que ele fez aqui, ele ajudou as pessoas, tanto que ele ajudou, mas de uma forma desonesta, né? Negociando, fazendo desconto do dinheiro do patrão. Mas ele ajudou. Então a gente aprende o quê? Que a gente tem que ajudar. Não dessa forma desonesta, com o dinheiro dos outros. É como, né? Robin Hood, roubar para dar para os pobres. Isso aí é desonesto, isso aí é errado. Ajudar é uma coisa boa, mas de uma forma honesta. Então a gente tem que se atentar para isso, para que a gente venha ter sabedoria, fazer as coisas certas. Outra coisa que ele fez, ele negociou.
É claro que ele negociou de uma forma desonesta, dando vantagem para a pessoa, para que no futuro ele viesse a ter um benefício. Então a gente também tem que ter esse jogo de cintura, é negociar, mas de uma forma honesta. E você vê que no final do texto, você vê que o texto elogia a dinâmica do administrador. E aí fala até que o quê? As pessoas desse mundo são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Então, você tem que agir. Você vê que mesmo diante de uma situação difícil, que ele ia ser mandado embora, ele não ficou parado. E a realidade é que muita gente numa situação difícil, a pessoa fica parada. E nós temos que reagir. Nós temos que lutar para melhorar. E ele lutou aqui, ele foi negociar. Você não vai ver que no futuro eu vou pregar sobre a palavra dos talentos. Um recebeu 5 talentos e multiplicou. O outro recebeu 3 e o outro recebeu 1. Só que o que recebeu 1 enterrou e foi rejeitado. Então a importância de você não ficar parado. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que negociar, você tem que agir. E a realidade é que quando a pessoa ela fica parada, ela peca. Porque a vida com Deus é movimento. Nós não podemos ficar parado. Porque quando a pessoa ela fica parada, ela não faz nada, ela empobrece. E tem outra coisa interessante aqui, que você vê que o administrador desonesto, ele fez uma coisa boa para ele. Ele observou os sinais. Ele percebeu que ele ia ser mandado embora. E ele tomou atitude. A gente tem que observar. A gente tem que ter lucidez para reconhecer e para ver o que as coisas estão acontecendo na nossa vida. Mas na realidade é que muita gente não reconhece. E o que acaba acontecendo? A pessoa acaba tendo prejuízo, acaba caminhando para a destruição, porque ela não reconhece os sinais. Porque há momentos para tudo na nossa vida. A palavra nos ensina que há tempo para tudo. E há tempo de quê? De trabalhar, de negociar. Porque se no momento difícil você ficar parado, os problemas vão aumentar de uma proporção muito grande. Então você tem que o quê? Você tem que reagir. Você tem que lutar. Você vê que o administrador aqui, ele não ficou parado. Ele foi em frente. Ele reagiu, ele lutou. E aí a situação dele, você vê que diante do que ele fez, ele foi elogiado. A esperteza dele. Então nós temos que buscar isso. Temos que lutar. Não podemos ficar parados. Nós temos que reagir diante das situações difíceis. Porque, por exemplo, quando a pessoa ela perde um emprego, é uma situação difícil. Não é uma coisa fácil, porque muitas das vezes a pessoa se entristece. Você vê que já aconteceram muitos pais de famílias tirar sua própria vida porque não aguenta mais ver a família passando necessidade. É uma coisa muito séria. E você reparar aqui o texto, você vê que ele teve a esperteza
de que não, eu vou dar desconto da dívida que eles têm com o meu patrão, para mim poder, no futuro, ter uma casa. Para mim, no futuro, ter uma perspectiva de alguma coisa. E ele teve consciência de quê? Das limitações dele. Que ele estava ficando velho e que ele não tinha coragem de pedir esmola. Você vê que ele era orgulhoso, né? Mas mesmo assim ele soube lidar com isso. E a realidade é que muita gente não sabe o que está passando na vida dela. Ela está caminhando para a destruição e não está vendo, por exemplo, serviços gerais. Tem gente que ganha bem fazendo limpeza. Por exemplo, eu conheci uma senhora que ela trabalhava na casa de um juiz e o juiz pagava bem a ela. Só que a realidade é que ela estava envelhecendo. E trabalhar em serviços gerais requer esforço. É um trabalho para jovem. E a realidade é que a idade vai chegando e a pessoa não vai ter mais condição de ter a mesma energia de ficar limpando. Por exemplo, eu trabalhei com um rapaz que na época eu trabalhava como motoboy e tinha momentos que a gente carregava 5 pizzas grandes e 5 refrigerantes de 2 litros na mochila. Era muito pesada. E a realidade é que a idade vai chegando e ele já estava ficando coroa e ele já não tinha mais força para carregar aquela mochila. Quando ele botava a mochila nas costas, ele ficava desequilibrado. Então, a gente tem que ter sabedoria, saber discernir o tempo, o momento que a gente está vivendo, se preparar para o futuro. Por exemplo, a pessoa ela está ficando velha com o trabalho de pessoas novas. Não pode. Porque vai ter uma hora que você não vai aguentar mais trabalhar. Então, nós temos que ter discernimento para que a gente venha tomar as atitudes certas, para que a gente venha prosperar, para que a gente venha viver uma vida feliz, porque a sabedoria faz com que a gente venha viver uma vida feliz. E a sabedoria nos leva a tomar as decisões certas. Por exemplo, a esposa, às vezes por causa de uma briga que poderia ser superada, ela põe tudo a perder e manda o marido para fora de casa. Aí o marido sai de casa e depois ela se arrepende. E agora eu estou sem marido. E aí ela lembra, o meu marido era tão bom para mim e agora, olha como é que eu estou sozinha. E tô me relacionando com pessoas que eu vejo que o meu marido era muito melhor do que eles. Isso foi o quê? Foi falta de quê? De sabedoria. Às vezes foi por conselho de amigas. E aí acabou o quê? Tomando atitudes erradas. Você tem que, muitas das vezes, filtrar os conselhos que você recebe. Porque se você colocar em prática um conselho errado, é você que vai ter prejuízo. Porque a pessoa que te aconselhou errado, ela não vai ter nenhum prejuízo. Então você tem que ter sabedoria para absorver os bons conselhos. E os melhores conselhos estão na palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai se dar bem na vida. Agora eu gostaria de fazer um pedido para você.
se você puder, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, compartilhe as nossas mensagens, porque a nossa mensagem tem o poder de Deus, porque eu prego da palavra de Deus, eu prego de vida. E no final da mensagem eu faço a oração, faço o propósito do comer do pão, e se a pessoa não tiver o pão dentro de casa, fazer o propósito com a água. E aí eu consagro os elementos para que Deus venha colocar o poder dele sobre esses elementos. E quando a pessoa come, ela vai experimentar o poder de Deus, e nós já tivemos muitos milagres através desse propósito. Então eu peço para você, compartilhe os nossos vídeos com uma pessoa que está doente, que está fazendo tratamento no hospital, que eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na vida dela. E peço para você também, prepare um pedacinho de pão. Se não tiver pão, prepare um pouquinho d'água, que nós iremos consagrar e fazer o propósito de fé. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, no nome de Jesus. Vamos só recapitular a mensagem. Você vê que, no primeiro momento, o patrão, ele ficou sabendo que o empregado estava agindo desonestamente. O que a gente aprende com isso? Que a gente tem que ter lucidez para ver o que está acontecendo na nossa vida. E aí você vê que o administrador, ele ficou sabendo que ia ser mandado embora. Então, o que ele tinha que fazer? Ele reagiu diante da situação difícil. Nós temos que reagir, nós temos que lutar. Outra coisa que você vê, que ele olhou para o futuro. Ele se preparou para um futuro difícil. A gente tem que se preparar. Eu lembro de José, o governador do Egito. Os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. Nos 7 anos de fartura, ele se preparou para os 7 anos de escassez. Nós temos que nos preparar. Nós temos que, muitas das vezes, guardar dinheiro nos momentos de abundância. Temos que ter reserva de emergência dentro de casa, porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente tem que se preparar para o futuro, para a gente não ter prejuízo. E no final do texto ele foi elogiado porque negociou. Ele não ficou parado, ele foi à luta. E o Senhor Jesus, ele falou essa parábola para quê? Para que a gente venha colocar em prática aquilo que de bom que essa pessoa fez. É claro, não vamos falar do lado desonesto, mas das coisas boas. E outra coisa que é interessante, que eu ia até esquecer de falar, ele se conectou com pessoas. Nós temos que nos conectar, porque muitas das vezes a pessoa magoada, a pessoa ferida, não quer mais se conectar com pessoas. Você vê que hoje em dia tem pessoas que amam mais os bichos do que as pessoas. Por quê? Porque elas estão magoadas com pessoas. E nós não podemos deixar de nos conectar com pessoas, falar com pessoas, negociar. Então, pratique o que está na palavra de Deus, o ensinamento aqui que a palavra de Deus está nos ensinando. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Dá um pause na gravação, vai lá pegar um pedacinho de pão. E se não tiver pão, vai lá pegar um pouquinho d'água, que nós iremos orar agora. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora.
e vai arrancando agora todo o mal, vai arrancando toda a doença, vai arrancando tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, vai passando agora. Meu Deus, no nome de Jesus, vai arrancando agora todo sintoma de enfermidade, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda tristeza, que saia no nome de Jesus. Repita com fé: saia todo o mal da minha vida no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo mal, que saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, levante a água. Meu Deus, eu consagro esse pão e essa água. Meu Deus, que o Senhor venha colocar, meu Deus, a virtude do teu poder nesse pão e nessa água, que quando essa pessoa comer do pão ou beber da água, ela vai experimentar do teu poder, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, coma do pão e beba da água e seja fortalecido no nome de Jesus. E peço mais uma vez, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar as pessoas sofridas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.